Que coisa, gente. Não tem uma coisa melhor do que alguém importa o suficiente a você, de dar a você conselho que serve muito. Eu estou oferecendo conselho para vocês, contando as histórias. E eu gostaria de ler só um versículo no livro de Gálatas, capítulo 5. Depois que Paulo tem colocado com respeito às obras de carne e fruto do Espírito. E ele, em versículo 25, ele falou uma coisa que é impressionante. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora, quando nós mudamos para Manaus, Amazonas, em menos de 6 meses lá, eu comprei um barco. Este barco eu comecei a aprender de navegar, consertando, mantendo, aprendendo. Eu não sabia como navegar, não sabia como mexer com o motor a diesel, não sabia o jeito que o rio andava, ou como que deve andar no rio Amazonas. E eu sempre chamava pessoas ao lado para me ajudar, de me aconselhar. Mas depois de um tempo, aí eu criei confiança, achava que eu podia. E uma das coisas, uma grande decepção que eu levei, que eu tinha mapas de Amazonas a cores. Naquela época era muito estranho de ter isso, mas um amigo que era um piloto de avião conseguiu fotos, mapas de Amazonas que os pilotos podiam usar para saber onde estavam, porque só precisava identificar as estradas e os rios e coisas assim. E eu pensei, puxa vida, eu estou navegando um barco aqui e eu tenho esses mapas, as cores enormes, e eu pensando que eu posso ir a qualquer lugar, mas eu descobri uma coisa com respeito a isso, que eu não podia, através das mapas, determinar o fluxo da água, que é a descida na seca e subida da água no enchente, que eu não podia determinar. Então, eu passei tudo isso. E mais uma coisa, eu pensei que não dava tempestades no Amazonas, mas eu estava muito enganado. Eu me lembro uma vez que nós estávamos voltando de Itapiranga para Manaus, que levava uma viagem de 24 horas, e eu não sabia que ia acontecer. Mas eu já tinha visto várias vezes pessoas rebocando jogadas de pau, que eles pegaram as madeiras, e muita madeira no Amazonas é madeira que não flutua em cima da superfície da água, mas abaixo da superfície, e eles agarram com ganchos do toro de madeira que flutuava e os que não flutuavam, para ele puxar um campo mais comprido do que um campo de futebol, e um rebocador rebocando, e ele não podia rebocar para cima da correnteza da água. Eles usaram esses rebocadores para descer, para levar para a serralharia, onde eles iriam cortar a madeira e fazer tábuas e vender, coisas assim. Então, quando acontecem essas chuvas tão fortes no Amazonas, era tão forte e tão fechado, não era neblinho, era queda de água, eu subindo, indo devagar, mas ainda tentando subir durante a tempestade de chuva. Não consegui enxergar 2 metros na frente do barco. Parece que uma cortina de água que me impediu. Eu não sabia que eu devia, se eu fosse um
prático treinado, e o jovem que estava comigo não sabia também, é que durante a tempestade de chuva assim, devia encostar o barco, aos recreios e tudo fazem isso, devem encostar o barco na beira do rio e esperar a tempestade passar. E isso é exatamente o que o rebocador fazia com isso, a jangada de pau que ele estava arrastando. E quando ele encostou o rebocador dele para a praia, as madeiras passaram para baixo. E eu, não enxergando nada, seguindo beira-rio mais perto possível, meu barco passou exatamente em cima desse jangado de pau. Eu pensei que as coisas, nós iremos para águas baixas. Eu pensei que éramos destruídos. E comecei a olhar, e o barco ainda, o motor todo vapor, né? 25 cavalos, e fazendo 5 milhas por hora, devagar demais, mas eu não sabia o que eu devia fazer. Por favor, sintoniza no próximo e eu vou contar para vocês o que aconteceu. É uma coisa sobrenatural. Eu não sei quantos anjos tinham que trabalhar para proteger gente nessas ocasiões. Conselho para um velho. Deus te abençoe. Se estamos sendo bênção na tua vida, ajuda a gente. Você se inscrevendo no canal, você apertando o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo e você indo aqui embaixo comentando alguma coisa, ajudam muito a gente poder atingir mais gente e ser bênção. Quer fazer parte do movimento dos discípulos? Vai no nosso portal, tem muito conteúdo que você não acha em outro lugar, que vai te ajudar a crescer. Cadastra ali, ganha um e-book e ande conosco e vamos ser bênção.